Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Professor Iraide novamente nessa manhã para nossa aula, né? Nosso café com terapia. Vou deixar meu camburãozinho aqui para mim não esquecer de tomar meu cafezinho. Façam todo excepcional dia, que seu dia de hoje seja abençoado por Deus em todos os sentidos. Então, pega lá seu cafezinho e vamos para a nossa aula. Hoje a nossa aula vai ser muito poderosa. Não sei se você já leu o título. Bom dia, Cleusa, bom dia. Para quem está chegando aqui no Instagram, no YouTube também, está chegando bastante gente, obrigada. Deus abençoe a todos vocês. Façam todo excepcional dia. Nossa aula de hoje é muito poderosa. Hoje nós vamos trabalhar o desapego. Desapego. E a aula de hoje, ela está inserida ainda na maratona de aula. Bom dia, na maratona de aula, como desbloquear as suas finanças, como mudar a sua mentalidade, que está inserido dentro desse tema, e também como curar qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento você vai curar, tá? Então, a aula de hoje ela vai ser muito poderosa. Então, hoje nós vamos trabalhar o desapego. As duas aulas anteriores, eu trabalhei como curar os relacionamentos, parte 1, onde eu falei que a primeira coisa que você precisa fazer em relação a curar os relacionamentos, existe 3 formas de você curar qualquer relacionamento. O primeiro é curar a relação com você mesmo. O segundo é curar a sua relação com Deus. E terceiro, curar a sua relação com todas as pessoas à sua volta e principalmente com seus pais, iniciando por eles lá na tua família. Bom dia para quem está chegando aqui no YouTube, bom dia. E aí, na aula anterior, eu dei continuidade a essa aula de como curar as suas relações. Tá? O que provoca todos esses conflitos e como a gente cura, como a gente restaura, como nós restauramos. Porque percebemos que hoje o maior problema na humanidade hoje está nos relacionamentos. Pessoas com dificuldade nos seus relacionamentos, no sentido geral. E aí, por onde, professora, por onde eu começo essa questão de curar os relacionamentos? Eu devo curar por onde? Qual caminho? Qual passo a passo eu devo fazer para a gente curar os relacionamentos? O primeiro passo é você curar a relação com você mesmo. As 2 aulas anteriores que eu dei foram aulas profundas. Bom dia, quem está chegando aqui, Adilson, aqui no Instagram, bom dia. As 2 aulas anteriores foi sobre esse assunto, tá? Que a gente trabalhou sobre como curar a relação com você mesmo. Foram aulas profundas. E dentro dessas aulas que eu dei, se você não assistiu a 2 aulas anteriores, são aulas profundas e elas podem te desbloquear em todos os sentidos, tá? Então, e hoje a gente vai trabalhar o desapego. Desapego, dentro desse tema de como curar qualquer relação. O apego emocional, ele é um dos maiores sofrimentos. Por isso que o desapego, ele é o primeiro pilar da inteligência emocional. Para você ter inteligência, controle emocional na sua vida, saber lidar com todas as situações, você precisa aprender sobre o desapego. O desapego, ele é o primeiro pilar da inteligência emocional. Por isso, você precisa aprender a se relacionar primeiro com você mesmo. Porque se eu não consigo me relacionar comigo mesmo, como que eu vou conseguir me relacionar bem com as pessoas? Seja da minha casa, seja fora, seja no trabalho. Como eu vou conseguir? Eu não vou conseguir ter um bom relacionamento se eu não tiver um bom relacionamento comigo mesmo. E hoje você vai assistir essa aula minha, mas depois, quando você sair daqui, você vai assistir as 2 aulas anteriores e aí você vai entender. Então, essa aula de hoje, ela é o fechamento das 3 aulas sobre como curar o relacionamento com você mesmo. Duvido, como 2 mais 2 é 4. Assim como o sol nasce todos os dias,
é uma certeza que eu tenho, que se você assistir, você vai se desbloquear. Não tem como você não se desbloquear. Vai conseguir. E antes da gente falar sobre o desapego, vamos falar um pouquinho sobre o que é o apego emocional? Quem não tem um pouquinho de apego emocional? Que é aquele amor excessivo, que na sua mente consciente, você acredita que é o amor que você sente pela outra pessoa. O apego emocional. O que é o apego emocional? Escreve aqui para mim nos comentários. O que você entende por amor, por apego emocional? Bom dia para quem está chegando aqui no Instagram. O que é o apego emocional? Quem hoje não já sofreu esse tal de apego emocional, que por trás dele está a rejeição? O apego emocional, eu fiz até um resuminho aqui, ó, para ficar bem mais fácil. O apego emocional, ele é um vínculo que você tem, é como se fosse um fio de você para outra pessoa. Um vínculo interno excessivo que você sente em relação a outra pessoa. E aí e isso te torna totalmente dependente dela. E aí você acredita que não existe, por exemplo, principalmente nas relações amorosas. E aí você acredita que não existe mais ninguém além daquela pessoa. Eu era assim. Tá? Antes de eu explicar o desapego, eu estou explicando o que é o apego emocional, para você poder aprender a se desapegar. É o amor excessivo a outra pessoa, ou a objeto, ou a lugares, ou a coisas. E eu era assim, nós somos apegadas a coisas materiais. Somos apegadas a um carro, apegada a pessoas, apegada até uma mesa, se possível. Nossa, esses dias eu fiz um pedido e a mulher entregou pelo Uber de um fubá, né? Não é nem fubá, é um flocão. É um fubá, mas ele é um fubá mais grosso, tipo flocão, que eu faço cuscuz para meus bichos. Veio no carro do Uber. A mulher, eu tive que limpar o carro da mulher, na maior humildade do mundo, porque a mulher tinha um apego, ali não podia cair um cisquinho no carro da mulher. Aquilo chama apego aos bens materiais. Apego ao carro, apego às coisas. E esse apego é uma das principais causas de muito sofrimento. E aqui vamos para relações humanas, sobre o apego emocional. O apego ele gera dor e sofrimento em você. Dor e sofrimento. E você quer manter o controle sobre as pessoas no geral. Quem tem apego emocional quer manter o controle sobre tudo à sua volta. Quer manter o controle sobre a esposa, manter o controle sobre o esposo, aonde que você está, o que você está fazendo, que hora você chega, com o filho, com tudo. Por isso que os pais, quando os filhos casam, vem o síndrome do ninho vazio. Sofre muito, está muito apegada. E muitas das vezes, Deus ele começa a te preparar bem antes. Gente, essa aula é tão poderosa, tão profunda. Vamos fazer, eu vou te convidar nessa aula a fazer 3 ações. Primeiro, se você não é inscrito aqui, ó, tem um nomezinho em vermelho, inscrever-se no meu canal aqui. Depois, você clica no sininho para ativar a notificação. E depois, o que você vai fazer? Deixe o seu like. Você vai estar ajudando outras pessoas. Também, você conhece pessoas que têm apego emocional? O apego emocional, uma das características assim, visível do apego emocional é o ciúme. O ciúme. Me diz aqui, quem não já foi ciumento com aquilo, porque você acha que aquela coisa é sua, aquela pessoa é sua, é da sua posse, então você tem que guardar de qualquer forma aquela pessoa ali, seja um filho, seja a relações amorosas, você quer guardar aquela pessoa a todo custo, porque você acha que ela é posse sua, você tomou posse daquela pessoa. Quando, na verdade, ninguém é de ninguém, ninguém segura ninguém, tá? Vamos deixar o like aí, gente. Ó, Deus tá vendo que você tá me assistindo e você não deixou o like, viu? Tá bom? Você quer ver? Deixa o like, eu vou ficar tão feliz. Gente, eu tô com a meta aqui
de 10 mil inscritos no meu canal. 10 mil inscritos, eu tô com uma meta aqui, me ajuda eu. Se você não é inscrito, já se inscreve e compartilha essa live. Eu tenho certeza que você vai se libertar. Vou fazer exercício no final para você também, tá? Fica até o final, nós vamos fazer um exercício poderoso sobre essa questão. Então, eu estou explicando sobre a questão do apego emocional. Você conhece aquelas pessoas ciumentas? Pois é. Professora, aonde tudo isso começou? Aonde começou? Por que eu tenho tudo isso? Aí, quando eu começo aqui nas sessões de terapia, a primeira pergunta que as pessoas fazem é: professora, como eu me livro desse negócio? Bom dia, Dalva, bom dia. Como eu me livro desse tal de apego? Porque muitas das vezes, até nós que temos empresa, nós nos apegamos até os funcionários, achamos que por nós ter um funcionário bom, nós nunca mais vamos encontrar outro. Isso é apego. Tá? Nós nos apegamos às pessoas, e isso está aqui dentro de nós. Por isso que aos Romanos 12:2, gente, aos Romanos 12:2 é o código. É o código para você se desbloquear, é a chave. Ó, aos Romanos 12:2 é a chave e você é a fechadura. É a chave e você é a fechadura. E o conhecimento é o que vai fazer você girar a chave. O conhecimento vai fazer. Já pensou? Você, aos Romanos é a chave e você é a fechadura. Você já tem os dois. Você só falta agora o conhecimento. Só o conhecimento. Ó, chave, fechadura. Só basta girar agora a chave. Só girar a chave. E pronto, você vai se desbloquear. Não tem como. Não tem como não desbloquear. Professor, aonde que eu adquiri esse negócio, professor, que eu quero me livrar o mais rápido desse negócio de apego emocional? Eu estou explicando o apego para você aprender o desapegar primeiro. Porque se você não entender, não gerou consciência aqui, se você não sabe como você funciona, como tudo aconteceu, como tudo foi construído na tua vida, como você vai desconstruir? Não tem como você desconstruir. Por isso, todas as minhas aulas, o objetivo é você entender, para você desconstruir tudo que não te pertence. Desconstruir tudo que é velho, tudo que faz parte da tua velha identidade. Desconstruir, e o desapego é o primeiro pilar, é o primeiro passo que você precisa dar em direção à vida que você deseja. O desapego é o primeiro pilar da inteligência emocional. Se você não entender essa questão aqui, você não vai prosperar. Vivendo como você está, sob esse padrão baseado nas tuas experiências do passado, não ressignificou o passado, não mudou a tua mentalidade, como está escrito em aos Romanos 12:2, anota aí no seu caderninho. O código para mim me desbloquear está em aos Romanos 12:2, onde fala assim, ó, bom dia, bom dia. Em aos Romanos 12:2, não vos conformeis com nada dessa vida, mas sejam todos transformados pela renovação da vossa mente. Tudo começa na nossa mente, pela nossa mente, pelo que pensamos, pelo que verbalizamos e pelo que sentimos. Nós vamos tomar ações e aí vem os nossos resultados. Por isso que a palavra de Deus fala assim, ó, não verbalize aquilo que você não quer se materializar na sua vida. Não fale aquilo que você não quer. De onde vem a minha fala? Do meu inconsciente. A minha fala vem do meu inconsciente. E aonde está toda essa gosma de coisas ruins? No meu inconsciente. Por isso precisa aprender a ressignificar, renovar a sua mente. Professora, como eu renovo a minha mente? Como eu renovo a minha mente? Primeiro passo, ressignificando o teu passado. Ressignificar o passado é o segundo pilar da inteligência emocional. O primeiro pilar, qual que é mesmo? Anota aí no seu caderninho. Desapego. Por isso eu estou explicando a questão do apego primeiro. O apego primeiro. Entender o que é esse apego? De onde ele veio? Como esse apego foi formado? Para que eu possa me desapegar de tudo isso. Porque senão eu não vou prosperar, não vou romper.
Se eu estiver, ó, o apego é você estar agarrado a várias coisas, a várias situações, um emaranhado de situações. E aí você quer prosperar, quer romper e nada. Não tem como você romper porque você está como se você estiver amarrada com vários fios à sua volta. O apego é você estar amarrada a várias coisas ao mesmo tempo. Está amarrada a filho, a esposa, a pai, a mãe. Tem gente. Gente, eu atendi uma pessoa há um tempo atrás e a filha dessa pessoa tinha 4 anos que ela tinha morrido. Mas quando eu atendi essa paciente, eu naquele momento que ela veio até mim, eu achei que a filha dela tinha falecido naquele dia, do tanto que ela estava no estado de sofrimento, naquele dia. Então, quando eu atendi, que eu observei, que eu fiz a pergunta para ela, ela falou, não, tem 4 anos que ela faleceu. Isso já tem um tempinho para trás. Pergunta para mim hoje, como que ela está? Como ela está? Totalmente desapegada, feliz. Hoje ela está andando, hoje ela está vivendo, mas ela não queria viver. E hoje ela vive. Eu tenho até depoimento dela. Tá aqui no Instagram e tá aqui no YouTube também. Tá? Estou no Instagram e estou no YouTube. Por causa do apego, a pessoa fica amarrada. E quando a pessoa vai, a pessoa não aceita que o outro foi. E quando eu não aceito que o outro foi, é como se eu estivesse segurando aquela pessoa numa cordinha, apegada a ela. E aí nem eu estou em paz e nem o que foi está em paz. E assim também são os vivos. Esse foi um dos motivos pelos quais eu demorei quase 15 anos para me curar. Quase 15 anos, ou mais, sei lá. Só sei que olha só, eu vim para cá já me curar em 2019 para 2020. Quando que eu me separei, que eu fui abandonada? Em 2007, 2006, 2007, por ali. Eu já entrei em 2007, mas já sozinho, com 2 filhos pequenos para criar. Pensa, quanto tempo? Quanto tempo durou? Porque na minha mente, e eu poderia ter reconstruído a minha vida, se eu tenho o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria reconstruído a minha vida assim, ó, em 2 tempos. Mas também, por que eu não reconstruí? Feridas emocionais. Feridas, me senti traída, me senti abandonada. Ó, quando meu ex-marido saiu, ele já tinha um tempo que estava com essa outra mulher, então ele me traiu. Só que na minha mente, olha só, gente, isso aqui. Na minha mente, ele nunca me traiu, ele me abandonou. Por que eu tinha esse pensamento na minha mente? Porque eu tinha um sentimento dentro de mim de abandono. Dentro de mim. Ele era ruim? Não, eu carregava dentro de mim um sentimento de abandono. Porque em algum momento na minha infância eu me sentia abandonada. Ou talvez toda a minha infância. Me senti abandonada, me senti sozinha. Eu nunca fui uma pessoa que de muita convivência, porque quando eu cresci na minha família, eu era para fazer todas as coisas. Meu pai teve 7 mulheres, 7 homens. Eu era das mais velhas, a terceira das mais velhas. E eu era para fazer tudo. E eu cresci vendo as minhas irmãs assim, ó, na mesa grande, lanchando, brincando. Foi assim que eu cresci. Cada um com o seu cabelo bonitinho. E eu era cortado igual o cabelo de homem, rapadinho, feito pezinho assim, ó. Até os meus 17 anos por ali. Trabalhei na roça, mas eu agradeço a Deus por tudo isso, não reclamo de nada disso. Então eu cresci, então hoje, quando eu olho para mim, por que eu não sofro tanto hoje mais? Porque quando eu olho para minha infância, eu já vivia só. Quando eu estava no processo de separação, alguém falou para mim assim, Iraíde, se fulano te deixar, você vai sofrer muito. E aí eu lembro que eu falei assim, eu já vivo só, eu vou sofrer muito, sentir muita falta, mas eu já vivo só. Eu já vivia só no meu relacionamento. Para não dizer que eu estava com os meus filhos, mas eu não tive um relacionamento, um casamento, assim, para dizer, um casamento de verdade. Porque eu estava o tempo todo sozinha. A pessoa que eu casei, ele era uma pessoa imatura. É aquele adulto bebê chorão. Uma pessoa adulta que não amadureceu. Mas ele é ruim? Não. Ele é errado? Também é errado porque ele constrói uma vida e uma realidade consciente. Ele está consciente.
mas ele era um adulto que não amadureceu. E ali, ele fugiu de casa com 8 anos de idade. Fugiu de casa do Pernambuco para o Maranhão. Foi fugir debaixo do caminhão. Agora tu imagina qual a energia que eu estava quando eu conheci essa pessoa. Energia baixa. Eu estava na energia baixa, me sentindo para baixo, me sentindo sozinho, porque era justamente naqueles momentos que eu conheci o pai dos meus filhos, quando os meus pais me mandaram para o Piauí, em cima daqueles caminhão aberto atrás, sabe esse caminhão que carrega no mato, que carrega gado, porco, lá no interior, nos interior, foi naquele caminhão. Quando eu me vi, eu estava dentro daquele caminhão aberto, indo para onde? Para Teresina, no Piauí. E eu que era criado dentro do mato, apanhando piqui, apanhando buriti, apanhando tudo lá no Maranhão, eu era igual um índio dentro do Maranhão, dentro do mato. Eu era solto, eu era livre, eu não era pessoa presa. E aí quando eu me vi dentro de uma casa em Teresina, sozinha, ali eu chorei 6 meses, até ele me devolver. Fiz ele me devolver. Enquanto ele não me devolveu de volta para casa, eu chorava de honrar para os vizinhos ouvir, porque eu estava, na verdade, pedindo socorro. Voltei para o Maranhão, me devolveram para o Maranhão. E aí, quando eu cheguei no Maranhão, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, a coisa ficou pior para mim. Porque aí eu ouvia todos os dias, você é besta, você é bobo, te mandei para lá para você estudar, mas eu não queria aquilo. Aquilo não era minha escolha. Não era minha escolha viver dentro de 4 paredes, preso o dia inteirinho, porque as pessoas que eu estava com eles trabalhavam dia e noite no hospital. E ali, voltei, meu filho. O trem foi tão feio pro meu lado, que eu chegou a um ponto de eu fugir para a primeira cidade, para poder estudar. Porque eu vi que lá no interior não tinha mais espaço para mim. Eu fui vomitada da roça para mim ir para a cidade. E fui para a cidade, e ali começou a minha trajetória. Esse sentimento de rejeição dentro de mim. Então toda a vida eu fui só. Toda a vida eu fui sozinha. Toda a vida, eu não sei qual era o propósito de Deus na minha vida. Por certo, Deus, ou eu estou só. Agora, hoje eu estou curada, feliz. Hoje eu não me sinto só. Hoje eu me sinto feliz. Me sinto de bem comigo mesmo. Eu me amo cada dia mais. E quando eu percebo que vem uma tristezinha ali, outra aqui, porque a tristeza ela vem muitas das vezes, você não está pensando em algo ruim, mas acionou um gatilho ali na sua mente e vem aquela tristeza. E o que eu faço imediatamente? Imediatamente eu começo a agradecer a Deus. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está aqui. O meu maior professor na minha jornada foi Deus. Era eu e Deus. Eu não tinha como, até hoje eu não tenho a quem pedir recurso, socorro. O Senhor me colocou numa situação que é eu e Ele, não tem saída. Não tem saída. Por isso que eu não sofro mais. Não sofro mais, porque é eu e Deus. E se eu já tenho a fé e a certeza de que Deus vai suprir todas as minhas necessidades, como está escrito em Filipenses 4, no verso 19. E o Senhor, segundo as suas riquezas e glória, Ele vai suprir todas as vossas necessidades. Não tem como. Mas quando que Deus vai suprir? Você vivendo de qualquer jeito? Não. Quando você cumprir os versos anteriores. Quais são os versos anteriores? Ó, perto está o Senhor, em tudo dai graça. Eu estou resumindo os versos. Em tudo dai graça. Depois, não vos inquieteis por coisa alguma. Antes colocais as vossas petições, os vossos anseios, na presença de Deus em oração e ação de graça em agradecimento, e a paz que excede todo o entendimento vai guardar o teu coração das emoções e sentimentos ruins. No verso seguinte fala o que mesmo? Em tudo que é bom, nisso pensai. Em tudo que é bom, nisso pensai. No outro verso fala o quê? O que o apóstolo Paulo fala? Que ele sabe estar em todos os momentos. No triste, no alegre, na pobreza, na riqueza. Por quê? Porque em tudo ele aprendeu a agradecer, a ser grato a Deus. Então, isso é muito forte, gente. Vamos colocar tudo isso em prática. Então, eu contei um pouquinho da minha história aqui para você se conectar a mim. 2018, 2017, 17, 18, 19. Eu estava na beira do caixão. Eu não tinha tempo de vida porque eu tinha câncer lá no estômago. Podia comer um caroço de arroz.
1 ano e 7 meses comendo angu de fubá engrossado com água e sal, porque não podia comer um caroço de arroz. E era feito aonde, professora, esse angu? Lá no quintal. Tá aqui, ó, eu guardei até agora as panelas. Em cima de 2 tijolinhos. Doente, morta de doente. Eu não tinha só isso, não. Eu tinha várias outras doenças no corpo, dor, todo qualquer lugar. Podia nem levantar o braço para pintar o cabelo. Pergunta, ou eu sou saudável, por completo. Porque quando você muda o que está aqui dentro, o que você sente em relação a tudo, quando você muda o teu padrão, ativa a tua identidade. Bom dia, Dani, bom dia. Quem está chegando aqui no YouTube. A primeira coisa que acontece com você, basta você ouvir e fazer os exercícios. A primeira coisa que acontece é tua saúde se restabelece por completo. Gente, eu tinha dor na coluna, que eu não atravessava a rua. Eu não atravessava a rua de dor na coluna. E aí eu fui no médico. Quando eu cheguei no médico, ele falou assim para mim, Iraídes, você vai sair daqui com atestado de aposento. E aí eu fiquei feliz, falei, pelo menos vou aposentar na coluna. Achando que eu ia me aposentar, né? E aí, quando eu fiz os exames mascaram um tal de ressonância. Quando eu fiz esses exames, porque teve que juntar a família inteira com a vaquinha para poder pagar, porque eu não podia pagar na época. E aí, quando eu voltei com o resultado, ele falou assim, Iraídes, você tem uma coluna de criança. Você não tem nada na sua coluna. E eu perguntei para ele, professor, doutor, e de onde vêm essas dores? Ele falou assim, é tudo emocional. É tudo emocional. Então, e aquele ali eu fui estudar para saber o que era aquela dor que eu estava ali. Olha só, o quanto essas questões das pessoas em sua casa é importante. Você saber quem entra na sua casa. Eu recebi um primo meu, que ele é da polícia lá no Tocantins. Ele veio para fazer cirurgia da coluna. O caso dele era tão grave que ele ficou aqui em casa e ele dormia no chão, no colchãozinho assim, ó. E ele gritava a noite inteira. O vídeo está sem som? Oh, meu Deus. Está sem som. Olha o teu celular, Dani, porque o meu volume que está alto. Olha o teu celular se está sem som mesmo. Gente, fala pra mim que se está sem som aqui o meu vídeo no Instagram. Vocês estão me ouvindo aqui no Instagram, gente? Fala, dá um oi assim pra mim. Se o vídeo está sem som aqui no Instagram também. Pra eu poder arrumar, tá? Vamos ver o que está acontecendo. E aí, quando o meu primo, quando ele saiu daqui de casa, que ele fez a cirurgia, ele saiu, aí imagina aquela dor que ele sentia, porque até então não tinha dor na coluna. Aquela energia, daquela dor que ele sentia, ficou na minha casa. E aí eu absorvi aquela energia. Por quê? Porque eu senti. Gente, essa questão de você sentir a dor do outro, é você tomar para você a dor dele e o problema. E aí eu passei, ele chorava e gritava o dia inteiro aqui em casa de dor na coluna. E aí eu passei também a chorar de dor. Tomei a dor dele, adivinha? Fiquei com a dor dele. E ali eu precisei liberar. A boa notícia é que tem um órgão em nós, chamado glândula do timo, que nós podemos liberar tudo que a gente guardou. Todas aquelas emoções reprimidas, aquele sentimento reprimido que você guardou, que não é seu. Tá? Talvez o apego, você está guardando muitas coisas que não é seu. Eu fui assim também, guardou muitas coisas que não é seu. Precisa soltar e liberar. Então, pelo timo, nós nos liberamos. Tem a forma certa de você liberar. Aprendi com o Dr. Laí Ribeiro. Eu estudei bastante tempo com ele. Como eu libero. Ele é um cardiologista, mas ele não trabalha como um médico. Esses médicos normais, ele trabalha na medicina natural. Então, eu precisei estudar com ele também para poder entender tudo isso que eu ensino aqui na minha terapia. Gente, todas as manhãs, às 6h57 da manhã, eu tô aqui no nosso cafezinho de terapia, tá? Se você tá chegando, não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreve. Se não deixa o like, já deixa o like aqui para quem tá chegando no YouTube, gente.
Percebo que no YouTube tá chegando bastante gente, o povo tá entrando, não tá deixando like, se inscreve também no meu canal e manda essa aula. Tem uma setinha aqui, compartilha no mínimo com 3 pessoas, todos os dias. Coloca o número 3 em prática na sua vida. O número 3 é poderoso, tá? Escreve também no seu caderninho. Eu estou no processo de romper com essa mentalidade negativa. Estou no processo de crescimento. Estou no processo de prosperar. Prosperar é crescer. Prosperar é crescer e é individual. Pobreza é coletiva e é resistência. Pobreza é resistência, decair. O apego emocional, ele é resistência. O apego, ele é resistência. O que é o desapego? Desapegar é você entrar no fluxo, na frequência. Está desapegando, soltando, se desvencilhando. Eu vou ensinar exercício para você soltar todos esses fios, todas essas cordas de pessoas que já morreu há 10 anos, há 15 anos. E você tá ali segurando. Tem mulher que o marido já morreu. Gente, eu fico pasma o quanto as pessoas sofrem. Marido que já morreu, gente. Tem marido que já morreu há 10 anos e a mulher ainda tá hoje ainda. Ainda tá porque tá agarrada. Mas ela é ruim, ela tem culpa disso? Não tem. Apego emocional. O apego faz você sofrer. O apego gera uma outra coisa em você, que é expectativa. Você começa a criar expectativa porque você está apegado a alguém. Cria expectativa em relação ao teu esposo. Cria expectativa em relação aos teus filhos. Cria expectativa sobre as pessoas que vocês são apegadas. Isso que gera sofrimento, ansiedade. Gera muitas coisas ruins para a sua vida. E aí você fica travado o tempo todo, travada. Uma pessoa que é apegada, ela é totalmente bloqueada. Porque uma pessoa apegada, ela carrega por trás dela a rejeição. E por trás da rejeição está todos os medos. Medo de perder, medo de ficar só. Eu tinha medo de ficar sozinha. Um dos maiores medos que a pessoa tem na área amorosa é o medo de ficar só. Medo de ser abandonada. Medo de ficar só e medo de ser abandonada. E aí gera esse apego. E aí eu mesmo, eu não me via ser o meu ex-marido. Eu falava, não, eu vou morrer. E se tinha uma frase que eu odiava era, Iraíde, a vida segue. A vida segue, vamos seguir. Eu não queria que a vida seguisse, eu queria que a vida voltasse e buscasse o que estava lá atrás. E eu fiquei mais de 15 anos segurando a cordinha. Por isso que minha vida parou. A vida nossa para quando nós estamos segurando. Segura o marido quando ele vai, porque ninguém é de ninguém. E principalmente quando a pessoa casa. Você sabia que nem todos os casamentos, eles não são união preparada por Deus? Não são. Muitas das vezes aconteceu alguma coisa ali e houve aquela união. E a palavra de Deus lá em Eclesiastes 3 fala, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Quantos casamentos a mulher está, principalmente a mulher, está em sofrimento? Quantos casamentos a mulher está em sofrimento, vivendo com uma pessoa que talvez não era para ser o seu esposo, e você segura ele igual aquela mala. É como se você estivesse carregando uma mala, e essa mala está puxando outra mala, e vai indo. E tem mulher que está casada com pessoa e está em sofrimento, apegada. E esse homem já passou por vários casamentos, já tem vários filhos de cada casamento. Eu atendo pessoas assim. E aí hoje a pessoa não entende. Você começa aqui, quando você está tão apegado a algo que não é seu, você passa a colher os frutos que não é teu. Quantas pessoas estão colhendo os frutos que não é seu? Casou por isso que precisamos observar com quem estamos nos unindo. Porque o passado já passou, mas a colheita vem para o presente. A colheita dessa pessoa, principalmente homens que abandonou mulher com filhos para trás, ele tem um karma pesado, porque não é porque ele abandonou a mulher não, porque a mulher é a mulher, abandonou os filhos,
E a maioria, quando arruma outra mulher que sai, eles não querem saber nem dos filhos. Eu vivi sem isso. Não querem saber nem dos filhos. E aí eles querem prosperar em outro casamento. Não prospera. Porque quando o homem deixa uma mulher e vai procurar outra, ele acredita que o problema está nessa, mas o problema está nele. Quando o homem troca muito de mulher, observe isso aqui, ó. Quando o homem troca muito de mulher, eu sou uma consteladora familiar também. O que aconteceu? Desde criança, o homem, ele foge da mãe, ele não obedece à mãe, ele não aceita a correção da mãe. Filho que não aceita a correção da mãe mulher, nem falando do pai, da mãe mulher mesmo. Quando ele casa na fase adulta, ele procura uma mulher, conhece homens que quer sempre a mulher mais velha, é porque esse homem, ele está buscando uma mulher que faça papel de mulher e de homem também. Não, de homem não, de mãe também. Papel de mulher e de mãe, não de homem. Esse homem que está buscando essa mulher mais velha, ele está buscando o quê? Uma esposa e uma mãe para ele. E aí, quando ele está nessa relação, que ele percebe que essa mulher não está se comportando como uma mãe para ele, aí é onde ele sai e busca outra. E aí, nessa outra, ele repete a mesma coisa. Eu tenho um exemplo disso. O pai dos meus filhos é assim. Já trocou de mulher várias vezes, mas aí o problema está na mulher, não nele. Eles não reconhecem que o problema está nele, está na mulher. E aí eles trocam. E aí quantas mulheres não ficam na beira da estrada sofrendo? Por isso que ao se unir uma pessoa, você precisa saber o passado da pessoa, porque é através do passado dela é que você vai entender quais são os frutos que você vai colher aqui junto com ele. Porque o plantio dele do passado vai retornar para cá. O plantio dele do passado vai retornar. Conheço mulheres que se casou com um homem que deixou... Eu vou citar uma aqui. Deixou 7 filhos para trás. Pequeno. 7 filhos pequenos. E essa mulher que casou com esse homem teve mais um filho. Bom dia, porque está chegando aqui no Instagram também. Essa mulher teve um filho e ela sofre. Ela sofre e ela me pergunta, Iraís, por que eu sou casada com fulano e eu sofro tanto? E eu respondo para ela, você simplesmente está colhendo os frutos do plantio dele do passado. Está colhendo junto com ele. Então, se você não quiser colher os frutos de uma pessoa pela qual você está se unindo, precisa observar. Qual que é a nossa tendência? Observar só a parte externa, só a beleza. Devemos observar o que está dentro e o comportamento. Tirar um tempo para você observar o comportamento, porque a forma como ele pensa, fala e age está ligado, vai definir o comportamento dele. O comportamento, por mais que ele tenta fingir, chega um momento que ele não finge, não dá conta de fingir a vida inteira. Então, é pelo comportamento da pessoa que você vai identificar. E também, 2 aspectos. O comportamento dele. Não é o que ele fala, não. Porque palavras bonitas, eu conheço pessoas que conquistou filhos, pais que abandonou filhos pequenos e conquistou eles só com o bom dia e eu te amo depois. Depois de adulto, conquistou os filhos. Só assim, bom dia, eu te amo. Olha que lindo. Mas na hora de trocar as fraldas, quando era mais pequeno, ou dar educação, levar para a escola, buscar, trabalhar para alimentar, ajudar mentalmente para crescer pessoas com a mentalidade correta, não quis, cascou. E aí volta na fase de adulto, só papai te ama, bom dia, papai te ama. Pronto, aí conquista os filhos. Olha aonde está aí o apego, a falta. Precisamos atentar para todos esses aspectos da nossa vida. Qual a relação da pessoa? Aqui já estou entrando em outro aspecto, mas está tudo ligado ao apego emocional. Qual a relação? Gente, se eu tivesse esse conhecimento, jamais teria casado com a pessoa que eu casei, jamais. Qual a relação que a pessoa que eu estou me unindo tem com os pais dele? Porque a raiz está ali nos pais. Qual a relação? E ali, por que eu não me atentei? O meu ex-marido, ele nunca foi de visitar os pais. Nunca!
E às vezes até eu planejava, vamos visitar, mas não, chegava um momento não ia. Aí eu tinha que ir para os meus pais. Ia lá visitar meus pais, porque toda a vida eu fui apegada a eles. Mas ele nunca, durante o meu casamento com ele, eu nem sei o endereço da casa da minha sogra. Eu moro em Goiânia, ela morava em Pernambuco. Mas eu não sei, mas se um dia ele tivesse falado, vamos lá visitar minha mãe, eu teria ido, porque eu sou uma pessoa simples, cresci na roça. Mas ele nunca me levou lá. Por que será? Qual que é a chance da gente dar certo? Uma pessoa que não tem relação zero com os pais. Nenhuma chance, por mais que eu tentasse. Por isso que por mais que você teve uma infância boa, mas se você se unir com uma pessoa que não teve a mesma que você, essa pessoa entra na tua vida, ela arregaça com você. Arregaça com você a tua vida. Porque aí vai ser uma pessoa que ela vai olhar para você o tempo todo e ela vai ver só o que é negativo. Gente, e eu fui diminuindo. Eu já tinha a tal da rejeição, mas de tanto eu ouvir, muda que eu vou te largar. Eu não sabia para onde mais mudar. E eu falava assim, só se for dar com os para a sala. Não tinha como mudar, porque a pessoa que eu era, e aí eu fui só diminuindo, porque a pessoa todos os dias dizia, muda porque eu vou te mudar. Então a pessoa quer mudar o outro ao estilo dele. Não tem como. São duas pessoas com padrão diferente. Nós não temos o poder de mudar. E esse é um dos problemas. Quando você tem apego emocional, você sofre. Você quer controlar e você quer que o outro mude ao seu estilo. Nós não temos o poder de mudar ninguém. Nós não temos somente a nós mesmos mudar. E aí, quando eu tenho o apego emocional, eu amo mais o outro do que a mim mesmo. Pare para pensar. Amar mais o outro do que a mim mesmo? Não, primeiro eu preciso amar a mim mesmo primeiro. Cuidar de mim primeiro. E a forma como eu me vejo e me sinto é a mesma forma que as pessoas te veem também. Então, se eu nunca estou olhando para mim, voltado para mim, para cuidar de mim, o outro não vai me ver. E aqui é onde gera o apego. O primeiro sintoma do apego emocional é o ciúme. Eu tinha um ciúme excessivo. E o que é o ciúme? Na mente consciente, o ciúme está dizendo assim, ó, eu sou assim porque eu amo muito essa pessoa e eu quero ela para mim. Na mente consciente. Só que no inconsciente, o que o teu inconsciente está dizendo quando você tem ciúme? Ele está dizendo assim, ó, vai, sai da minha vida, vai. Ele está expulsando ele de você. Na mente inconsciente. Na mente consciente, o ciúme está dizendo assim, ó, vai embora e não volta nunca mais. Por isso você não precisa ter ciúme. Tenha ciúme de você mesmo. E aí quando você aprender a amar você mesmo primeiro, amar você, você vai ver que o teu companheiro vai te amar também. Quer restaurar a tua relação, com a tua vida amorosa principalmente? Restaure com você mesmo primeiro. Quer restaurar teu casamento? Quer restaurar tua relação com teu filho, com tua filha? Quer restaurar? Ame você primeiro. Ame você primeiro. A tal ponto de você enxergar só você. Porque quando você enxergar só você, você vai ver Deus dentro de você. Volte-se para dentro de você. Volte-se para dentro. Ame primeiro você. Ame você primeiro. Você já viu? Traga seu amor de volta em 24 horas. Traga o seu amor de volta em um dia. Comece hoje com pequenos hábitos. Quantas coisas boas eu já citei aqui de hábitos para você colocar em prática. O primeiro dele é alinhar a sua identidade, a verdade da palavra de Deus. O que eu estou vivendo que está em desalinhamento com o que Deus disse? O que eu estou vivendo? Será se Deus está feliz com esse apego emocional, com esse medo? Será se Deus está feliz com isso? Aonde Deus habita? Senão dentro de você. E Deus tem ciúme. Então, uma coisa, quando eu estava no meu processo já de muito sofrimento, de separação,
que às vezes eu sentava no quintal e chorava bastante. Chorava bastante. Olha só, uma mensagem que eu nunca vou esquecer, que veio na minha mente e que eu tenho certeza que foi Deus que falou para mim. Certeza eu tenho hoje. Quando eu estava chorando muito, veio uma mensagem na minha mente que foi essa aqui, ó. Eu tenho ciúme de você. Eu tenho ciúme de você. Porque você amava mais ele do que a mim. Nunca vou esquecer disso. Eu ouvi esta voz dizendo assim, ó. Eu tenho ciúme de você. Você amava mais a ele do que a mim. E era verdade. Eu amava tanto meu marido porque eu queria seguir o que estava na palavra. Que quando que a mulher deve amar o marido como ela ama ela mesma. Então eu amava ele igual eu amava meus filhos. E ali eu não tinha espaço para Deus, botar Deus em primeiro lugar. Estava ele em primeiro lugar. E aí quando isso acontece, por isso que acontece muitas das separações, porque existe na nossa vida uma força maior que é Deus. Que mesmo que você não esteja percebendo, Deus está vendo todas as coisas. E aí, o que está escrito aqui lá em Mateus 6, 21 e Lucas 12, 34? Que aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E aí eu te pergunto, aonde está o teu coração? O teu tesouro está aonde? Para você colocar o teu coração. Muitos, não todos, são apegados ao dinheiro. Coloca todo o poder no dinheiro. Corre atrás do dinheiro. O dinheiro como se fosse a fonte do suprimento. Se o dinheiro faltar, eu vou morrer. E cadê Deus na tua vida? Tudo isso é resistência à prosperidade, ao teu crescimento. Quando você entender que você é como uma árvore. Olha só, gente, a árvore, ela nasce, cresce, dá os frutos. De repente, ela está sem fruto nenhum. Ela soltou os frutos, até ela solta os frutos. Você leva. A pessoa, se cada vez que você tirasse as mangas do pé, ele chorasse, o pé de manga chorasse, ou ele morresse. Já pensou nisso? Então nós ficamos, olha só isso aqui, ficamos apegadas a esposo, a filhos, a pessoas, a lugares, a coisas e ao dinheiro. E aí a nossa mente, ela fica o dia inteiro nesse loop. Apegada a pessoas, querendo manter o controle, a coisas. Esse é o apego emocional. Hoje não vai nem dar tempo para falar do desapego, porque o apego aqui já tomou conta da aula de hoje. Mas amanhã nós continuamos essa aula de hoje, do apego. Gente, todos que estão entrando aqui, e é isso que eu trabalho no meu método MPC. Todos que estão entrando aqui, ó, quem não é inscrito, aqui, ó, tem um botãozinho de se inscrever, inscreva-se. Também ativa o sininho, clica no sininho para ativar a notificação, quase não saiu aqui. E também deixa o seu like para o YouTube mandar essa aula para mais pessoas. Conhece pessoas que têm ciúme? Conhece pessoas briguentas? Conhece pessoas que têm problema de relações? Conhece pessoas assim? Conhece pessoas apegadas emocionalmente? Manda para ela. Porque aí vai gerar consciência na mente dela. E aí a pergunta nossa que ela é: de onde vem tudo isso? Da tua programação, das tuas experiências do passado. Por isso a importância de renovar a nossa mente. Aos Romanos 12, 2. Renovar. Porque você é a imagem e semelhança de Deus, filha e amada do Pai. Gênesis 1, 26 ao 28. O Senhor te fez a imagem dele e Deus já te abençoou. Deus não vai te abençoar. Não espera no futuro. O vai é no futuro. Deus já te abençoou. Aos Romanos 12, Gênesis 1, 26 e aos Romanos 12, 2. É o código para você se desbloquear. Então, o primeiro pilar da inteligência emocional é qual mesmo? O desapego. Mas para mim desapegar, eu preciso entender esse tal do apego. O porquê eu sou apegada. E como eu saio desse negócio. Aí é o desapego já, que é a aula seguinte, então, da manhã. Então, amanhã não perca a aula de amanhã, que nós vamos falar profundamente sobre o desapego. Aí você vai prosperar. Na hora que você, quem tem apego não governa a sua própria vida.
vive governada pelas pessoas, pelas vozes, pelas coisas. Tem gente que é apegada ao trabalho. Tem gente que ele só é feliz se tiver com aquela pessoa ou com aquele trabalho. Perdeu o trabalho, entrou em depressão. Conheço gente demais da conta. Gente que veio fazer terapia, ficou sem o trabalho, perdeu a identidade. A tua identidade está baseada no trabalho? Não. Você precisa cair e levantar. Cair e levantar, aprender isso. Agora, se eu perder o marido, eu perdi minha vida, por isso que eu fiquei o tempo todo, porque a minha vida estava nas mãos dele. A minha vida, o apego, faz com que você fique na mão do outro o tempo todo. O outro te governa, faz o que quer, fala o que quer. Tem mulher que apanha ainda. Eu fui uma dessas. Percebe o quê? A importância de você entender a questão do apego para você aprender a desapegar. Quando você aprender a desapegar, e aí sim, tua vida vai fluir, porque o desapego é você cortar todos esses fios que você carrega, de todo esse peso, de todas essas malas que você carrega, sabe? E dentro dessas malas tem muitas coisas, gente. Tem mala que tem biblioteca, de coisas ruins. Tem mala cheia de lixo, e você está carregando tudo isso. Por isso você não anda, você não rompe, porque o peso que você carrega de todas essas malas do passado, não tem como você prosperar. Não tem como você romper. Prosperar é crescimento, é romper. Prosperar é individual. Pobreza é coletiva, é resistência. Se você não está prosperando, está na resistência. Resistência está sobre o velho eu vivendo, sobre as experiências do passado. Precisa aprender a ressignificar o passado e ao presente. É isso que eu ensino no meu método MPC. Você se relacionando com você mesmo todos os dias, cuidando de você. O que diz a palavra de Deus em Provérbios 4, 23? De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E aonde você guarda todo o lixo emocional que você recebe de todas as pessoas, qualquer pessoa que fala uma coisa, bate aqui, ó, machuca em você. Machuca por quê? Falta de conhecimento, apego emocional, medificação. Aí fica ouvindo, ouve de um... Gente, qualquer pessoa que fala... Nossa, tem gente que vem pra mim e fala assim... Nossa, fulano falou isso, mas eu tô muito machucada. Eu falei... E aí você observou qual que é o nível de... Gente, olha só. Ninguém tem o poder de machucar você. É você que sente. Mas se você sente... que essa pessoa te machucou, ela está no nível mais baixo que você. Ela está, se você entender isso, você a partir de hoje não vai mais guardar tristeza, mágoa, ressentimento aqui dentro de você, não vai mais, não vai guardar culpa, não vai guardar falta de perdão, vai usar o CCC, que é captar a mensagem, canalizar e converter rapidamente. Isso é ressignificar o presente, dar um novo significado. Quando você entender que aquelas pessoas que vêm, que falam, que agem, que te machucam, e você guarda aqui dentro, a partir de hoje você não vai mais guardar. Você já aprendeu o quê? Que essas pessoas que vêm, batem em você, elas estão no nível mais baixo que você. Nível de consciência mais baixo que você. Quem está no mesmo nível de consciência que você, ou acima, não age dessa forma com você, não vai agir. Só age com você para te machucar, para que você se sinta machucada, ou triste, ou decepcionada. Pessoas que estão no nível mais baixo. Por isso, a partir de hoje, não guarde dentro do seu coração nada, cuide de você. Todos os dias cuidando de você, do que você sente. Tudo gira em torno do que você sente. E se eu guardo todo o lixo mental que vem das pessoas de fora, de todas as vozes que eu ouço, se eu guardo aqui dentro, estou bebendo o veneno de todas as pessoas. Estou bebendo o veneno. Gente, eu fui assim. Qualquer pessoa, eu sofria. Hoje eu olho para a pessoa que falou qualquer coisa para mim, eu observo. E aí eu olho para o meu nível de consciência. Não, essa pessoa tem um padrão negativo. Então eu aprendi a ler as pessoas, a entender cada um pelo comportamento, qual tipo de padrão que a pessoa tem, o que está por trás. Então quando eu olho para aquela pessoa e o comportamento dela, as atitudes, a fala,
Não, essa pessoa, ela não aprendeu. É um adulto bebê chorão. Um adulto que não amadureceu. Por que as pessoas não amadurecem? Porque tem sempre uma outra por trás segurando igual um bebê. Ou é a mamãe, ou é a esposa, ou é o irmão. Tem mãe que segura os filhos, que já tem filhos e netos, até hoje aqui, ó, segurando. Por isso que os filhos não amadurecem. E aí os próprios pais ou esposas tiram a oportunidade daquela pessoa que está com você amadurecer. Porque na hora que Deus a prepara para aquela pessoa começar, que vem as pancadas, as pancadas são o deserto que nós estamos passando. Para que vem tudo isso na nossa vida? Para nós amadurecer, para nós aprender. E aí quando vem, o que acontece? A pessoa tende o quê? A pessoa que está no nível baixo de consciência vai fazer o quê? Culpar o outro, o vítima. Você conhece pessoas reclamonas? Muito reclamona, conhece pessoas assim? Que culpa tudo, pessoa adulto, 60 anos, culpando, tudo é outro que é culpado. Não assume a responsabilidade sobre a própria vida. Você é o único ser pensante. É você quem pensa, fala e age. Os resultados são seus. Por isso que é melhor ficar só do que mal acompanhada. Eu prefiro ficar só do que mal acompanhada. Eu não quero a pessoa comigo, para todas as manhãs, quando eu acordar, eu ouvir essa pessoa achar um defeito, que é o que ela guardou dentro dela, sobre mim. Você quer uma pessoa assim para você? Se você está vivendo com uma pessoa que todos os dias, seja filho ou marido ou esposa, todos os dias olha para você e te aponta com um pontinho negativo, essa pessoa guardou muitas coisas aqui dentro. E aí ela olha para você e vê o que está aqui dentro dela. E quando nós olhamos para o outro e enxergamos só negativo, nós estamos o quê? Nós estamos criando uma identidade falsa para o outro. Para o outro. Então nós precisamos olhar para nós como um ser que é a imagem e semelhança de Deus, filho e amado do Pai. E olhar para o outro também como Deus vê. Como que Deus me vê? O que Deus pensa para mim? Vamos lá em Jeremias 29:11. O que Deus pensa sobre você? O que Deus fala sobre você? E o que Deus quer para você? Anota no seu caderninho, Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 e Gênesis 1:26-28. Deus fez todos nós a imagem dele e Deus já nos abençoou. Por que vamos dar para o outro uma identidade que não é dele? E aí você recebe. Sim, você. Você recebe todos os dias das pessoas uma identidade que não é tua. Você recebe que você é fraca. Você recebe que você não consegue. Você recebe que você... O tal do complexo de inferioridade. Se sente... Você recebe tanta coisa que você plasma no teu corpo esse complexo de inferioridade. Você se sente inferior a todas as pessoas. Por que você se sente inferior a todas as pessoas? De tanto ouvir as vozes de outras pessoas. De tanto ouvir que você não presta, que você não é capaz, que você não merece. E aonde começou tudo isso? Lá na tua infância. O que mais você ouviu do papai, da mamãe, da titia, dos primos, dos parentes, professores, pai, padrasto, padrinho, professores, pastor, padre? E o que mais você ouviu sobre você? Porque desde criança, sempre tem as pessoas que têm um nível mais elevado e um nível mais baixo. Sempre aquela turminha de nível mais baixo tende a atingir as pessoas de nível mais alto. Porque eu atendo crianças também. Tem crianças que vêm com 9 anos, com 12 anos, algumas com 14, adolescentes já. E aí, quando a gente vai buscar a raiz do problema pelos quais a pessoa está passando por tudo aquilo, iniciou aonde? Lá na escola, com a coleguinha. Por quê? Porque simplesmente a pessoa não tem consciência, só tem o inconsciente que está aberto, não tem mente consciente ainda, está iniciando a fase da consciência, e a pessoa começa a ouvir coisas de professor, uma palavra só para te bloquear toda a tua vida. Basta uma palavra para te bloquear toda a tua vida. E um dia eu ouvi uma frase, quando eu falei lá no Maranhão, que eu vim para Goiânia para estudar, porque o meu sonho era fazer direito.
Aí eu ouvi da minha prima, essa palavra, ela me bloqueou. Ela falou assim, ó, pobre não faz faculdade. E ela tinha feito a faculdade, então o que ela quis dizer pra mim? Que ela podia fazer faculdade, mas eu não. Aquilo me bloqueou. Até então ali, eu era uma pessoa desenvolvida, depois eu comecei a ter dificuldade. E eu tive que me esforçar muito para poder fazer a minha faculdade. Uma palavra te bloqueia. E eu me desbloqueei muito tempo depois. Tá? Então, o que mais você ouvir? Geralmente pais que têm mais de um filho tende a dar atenção mais para um do que para o outro. Não que o pai, às vezes o pai é inconsciente. Quem que o pai dá mais atenção? Ao filho que está mais próximo. E aí sempre um tende a ficar mais distante. E aquele que fica mais distante é aquele que não se sente amado, se sente rejeitado. E sente que o pai ama mais a outra do que a ele. Em vez dele aproximar também, não, ele fica mais distante. E é o que eu mais atendo aqui. Meu pai, professor, me abandonou desde criança. Vivemos numa casa, no mesmo ambiente, mas ele nunca olhou para mim. Ele nunca olhou para mim nem minha mãe, era sempre para minha irmãzinha. E assim é Deus com nós. Deus está sempre abençoando, ajudando aquelas pessoas que estão mais próximas dele. Por isso, todos os dias, todas as manhãs, devemos gerar intimidade com Deus. Como, professor, que eu gero intimidade com Deus? Como que eu gero intimidade com Deus? Se você carrega um padrão que está depressivo ou ansiosa, a depressão é passado, a ansiedade é futuro, são dois estados da mente que não existem. A mente está alterada. Eu deixei aula aqui no YouTube sobre os estados da nossa mente. Qual é o estado que você precisa estar? Que é o mesmo estado que Deus encontra. Aqui está a resposta para aquela velha pergunta que diz assim, professora, por que eu vou para a igreja? Eu oro, eu jejum, eu faço tudo certinho e minha vida não funciona. Está no estado alterado da mente. Vai para a igreja todos os dias. Está no estado ou passado ou futuro. Você não prospera porque você é ruim? Não. Porque você ainda não aprendeu que Deus só está aqui no presente, no agora. Deus não está no passado, Deus não está no futuro. O que diz a palavra sobre o passado? Não vos lembrei do passado, Isaías, se não me engano, 50, 51. Eis que criei coisas novas na tua vida. Ó, não vos lembreis do passado, eis que criei coisas novas na tua vida. Quando que Deus vai criar coisas novas na tua vida? Quando você cumprir também aos Romanos 12:2, transformando a tua mente e renovando ela. Deixando o passado no passado. O passado é a biblioteca, nós precisamos ir lá apenas visitar de vez em quando alguns livros para buscar alguns recursos que nós precisamos. Só para isso. Nós não podemos morar. Já pensou morar dentro da biblioteca? A biblioteca está cheia de poeira, cheia de mofo, cheia de coisas que não vai te... Entendeu? E o futuro também não. Tem que estar aqui, ó, no presente. O futuro não existe também. Não sejais ansiosos por coisa alguma. Várias passagens na Bíblia, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Tá? Todo o medo. A palavra de Deus fala isso. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Tá? Por isso que nós precisamos. E aí, quando a gente está nesses dois níveis de consciência, nesses dois estados, que é passado e futuro, existe um exercício poderoso que você vem para o presente. Isso é relação com você também. Você com você. Você vem para o presente através do ato de agradecer. Começa a agradecer por você. Nas aulas anteriores eu passei exercícios poderosos para você fazer, para você curar essa relação com você, voltar-se para você. E aí, na aula passada, nas duas aulas anteriores, e agora eu vou começar de novo, vou te passar mais um exercício para você fazer, em continuidade aos exercícios anteriores. Você vai olhar para seu estado interno e vai agradecer a Deus pelos teus órgãos, por eles funcionarem perfeitamente. Senhor, obrigado pelo meu coração, porque é aqui no meu coração que o Senhor habita, o Senhor mora aqui no meu coração. Senhor, obrigado pelos meus pulmões, por todos os meus órgãos internos, porque eles funcionam perfeitamente. Você já parou para pensar como que os meus órgãos internos, eles funcionam? Vou fazer uma aula sobre isso.
Como que eles funcionam? Será se o meu corpo interno, por isso a importância de você aprender como eu funciono em todos os sentidos. Como que meus órgãos internos, eles funcionam? O que eu preciso fazer para que eles funcionem perfeitamente? Em todos os níveis, mental, espiritual, emocional. Eu vou trazer uma aula sobre isso aqui. Porque aqui é tão profundo, não dá para falar tudo aqui. Começar a agradecer. Agradeça pelas suas pernas, pelos seus pés. Quantos lugares você vai? E imagina se você não tivesse as suas pernas. Para um pouco para você pensar. E começa a agradecer sobre as suas pernas, seus pés. Senhor, como eu tenho umas pernas maravilhosas. E elas me levam a todos os lugares. Imagina se eu não tivesse as minhas pernas, como seria difícil para mim. Talvez eu estaria numa cadeira de roda. Então, quem já sofreu um acidente e vai para a cadeira de roda, sabe o quanto é ruim ir para a cadeira de roda. Então, todo esse conteúdo que eu ensino aqui, então comece a aprender a agradecer. É através do ato de agradecer que você começa a dissolver dentro de você tudo que é negativo. Tudo que é negativo que você guardou, que começa a dissolver. Por quê? A gratidão, ela é um sentimento. E ela só é gerada aqui dentro através do ato de agradecer. E aí você vai estar trazendo a verdadeira alegria. Então, se você não conhece a verdadeira alegria, se você praticar o que eu ensino, você vai adquirir a alegria, a ser feliz. Não aquela alegria passageira, mas uma alegria de você estar o tempo todo você está no ato, ali, em estado de alegria. E esse estado, ele só vem através do ato de agradecer. É isso que eu ensino no meu método MPC. O meu método MPC é mudar a tua mentalidade através da prática e constância. Mudar a tua mentalidade ressignificando o passado, através da prática aqui no presente, fazendo todos os dias, ressignificando o teu presente todos os dias. Todos os dias. E aí quando você passa a ressignificar, quer dar um novo significado para todas as coisas ruins que vêm, você passa a ter dias felizes e saudáveis. Não tem como. Percebe que tudo começa em mim. Tudo começa em mim. Tudo parte de mim. Você é a chave. Você é a chave. Se você entendeu, aí eu te pergunto, você entendeu o que é o apego emocional e onde ele surgiu? Você entendeu? Coloca aqui nos comentários se você entendeu o que é o apego. Amanhã eu vou trazer a aula sobre o desapego. Eu vou te ensinar a desapegar. A desapegar. Desapegar. A professora, tem dito nas sessões aqui. Então quer dizer que você vai me ensinar a desapegar do meu marido, não me largar dele. Não. Desapegar não é largar. Não é largar pai, não é largar. Não é largar. O desapegar é diferente. Desapegar não é deixar, não é largar. Tá? Você vai aprender na aula de amanhã. Tá bom? Nossa aula já ficou bem comprida. Amanhã a gente vai dar continuidade no nosso cafezinho com terapia aqui, ó. Nessa maratona de aulas, como mudar a sua mentalidade. Para você se desbloquear em todos os sentidos. Por isso que eu falo, gente, nós carregamos tantos bloqueios. É bloqueios mentais, é bloqueios emocionais, é bloqueios espirituais. Então, se nós não tivermos em constante desenvolvimento, em constante busca por esse aprendizado, primeiro tudo que o autodesenvolvimento é voltar-se para dentro de você, é você conhecer você e a Deus, tá? Porque os 3 pilares que eu citei aqui, que nós vamos aprender, das relações, é a relação com você, depois com Deus, depois com as pessoas, tá? E eu vou te explicar o que causa, eu expliquei na primeira aula, a primeira aula de como reconstruir as relações. O que causa os problemas nas relações, tá? E aí você vai aprender nas aulas que eu já citei. Então, amanhã eu estou aqui novamente às 6h57. Traga no mínimo 3 pessoas para aprender com você a prosperar. E se você não deixou o seu like, deixe seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Estou com a meta aqui de alcançar 10 mil inscritos. Ajuda a professora a alcançar os 10 mil inscritos, tá?
E também deixa o seu like, porque o YouTube vai mandar para outras pessoas. E compartilha no mínimo com 3 pessoas ou 3 grupos. Ó, principalmente, manda o meu vídeo no grupo da família. Aonde tá os problemas? Lá. Não tem um grupo de família para dizer, esse grupo aqui é perfeito, não. Sempre tem uma rinchazinha. Por mais que a pessoa não coloque lá dentro do grupo, mas ela tem. Eu conheço muita gente assim, tô lá no grupo, mas eu nem falo. Porque lá no grupo, todos veem o defeito de todo mundo. Então as pessoas, elas tendem a buscar uma harmonia ali no grupo da família. Elas tendem a buscar, mas sempre tem uma ou outra que tem uma rinchazinha ali, outra aqui. Manda lá no grupo para a pessoa aprender também, tá bom? E é muito importante essa questão das relações humanas. Primeiro você se relaciona com você mesmo, para você entender você mesmo. Buscar o conhecimento, inteligência emocional, para você ter controle emocional. E aí a questão do desapego é o primeiro pilar da inteligência, para você soltar tudo isso. Quando você solta, você começa a acreditar no quê? De que Deus vai estar no controle da tua vida. Deus está no controle da tua vida. Quando você solta, você rompe, você flui. Aqui é entrar no fluxo da abundância e da prosperidade. Tem que soltar. Tem que soltar. E dói. Soltar dói, mas é melhor doer um pouco, um ano. Gente, 2024 foi o ano que mais doeu aqui. Sabe aonde mais dói em você? Sabe aqueles problemas que você enfrenta todos os dias? É onde precisa ser curado. Essas pessoas que Deus colocou no teu caminho, seja teu filho, seja teu esposo, eles vieram para curar o que está aqui, que você trouxe da tua infância. E Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele quer te curar, porque Ele quer de você só o teu coração. Então, observa você. O que mais está me machucando aqui dentro? É onde precisa ser curado. Porque, Feliz Natal, Cleuto, para você também, filho. Aonde eu preciso ser curada aqui? Onde eu preciso? Tá? Então, aonde vem aquelas porradas, é aonde você precisa ser curada. 2024, Deus me colocou, sabe aquele personagem que causou todas aquelas coisas no início, que foi meu ex? Deus me colocou de novo no meu caminho. Não para viver comigo, porque a gente tem 2 filhos, mas me colocou para mim me curar. E ali eu vi, pouco a pouco, os meus filhos mudando de partido. Minha filha, quando eu vi que eu tinha criado os meus filhos sozinha, eu criei eles sozinho para mim, eu queria meus filhos para mim. E a pouco eu pude perceber que o meu ex-marido estava levando eles. E ali eu não queria aceitar. E essa palavra, aceitação, ela é a chave para a tua vida. Aceitar. Senhor, o que eu preciso aprender? Ressignificar. Então, eu chorava como uma criança em 2024. Chorava como uma criança. Eu achava, e aí o Senhor estava me curando. Hoje, eu agradeço a Deus por Deus ter colocado esses personagens no meu caminho. Porque se não fosse eles, eu não estaria aqui. Não estaria. E ali o Senhor me precisou eu passar por tudo isso, porque logo os meus filhos casaram e eu precisei ficar só. Então Deus permitiu bem antes, de um por um foram saindo. Mas os meus filhos, o mais importante, é o amor que eles têm por mim. Aqui, ó, uma tá me ligando. O amor que eles têm por mim. Isso eu sei que eles me amam. É apenas um momento que eu passei lá. Quando tudo passa, e aí você passa a mão aqui, tá tudo curado. Ai, que maravilha. Por isso eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te ajudar a você curar as feridas que estão aqui dentro. Se você tem apego emocional, precisa desapegar. O primeiro pilar para você ter controle. Não tem como você ser chefe de uma empresa. Uma empresa, ela não quebra. Quem quebrou foi o dono emocional. Um casamento, ele não se desfaz. Foram os dois ou uma das partes que se quebrou emocionalmente. Tudo está aqui dentro de nós e tudo parte de nós.
Por isso a autoterapia. Então, todas as manhãs eu vou estar aqui, tá? E no dia que eu não estiver, é porque às vezes faltou a internet, aconteceu alguma coisa, mas eu vou estar aqui. Até o dia que Deus falar assim, agora eu quero que você pare, porque você já cumpriu o que eu quis, o que eu quero que você faça. Tá bom? Olha, eu amo todos vocês e o que eu puder fazer, o que eu puder trazer aqui para vocês, eu vou trazer. E quem quiser um conteúdo mais aprofundado, eu tenho minha área de membros aqui, tem conteúdos profundos lá também, tá? Tá um valor simbólico na área de membros. Eu tenho também o Telegram, que é a autoterapia intensiva. São mais de 150 sessões de terapia, uma mais poderosa que a outra, em áudios. É um programa em áudio, você não precisa de internet. E tá, é vitalício para toda a sua vida. Uma vez que você adquire, você serve para sua esposa, para os seus filhos, serve para o seu marido, serve para todo mundo. Uma vez que você adquire o meu programa de autoterapia, eu gravei ele em 2022. Hoje ele está custando R$97, uma vez. Você paga uma vez e acabou. Ele é um verdadeiro manual secreto para você alcançar riqueza infinita. E é um manual que você deve carregar com você para você visitar todos os dias. Tá bom? Gente, beijo da professora e até amanhã na próxima aula nossa que nós vamos estar aqui. Dani, eu vou olhar que está sem som, tá? Deus abençoe a todos vocês e até amanhã na nossa aula, no nosso Café com Terapia, com a professora. Tchau!